Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente já começa assim rindo de alto astral, porque hoje a gente vai falar de Divertidamente, que é uma animação maravilhosa que fala sobre sentimentos. Ah, não, pera, mas antes da gente começar a falar sobre sentimentos, e já que a gente tá rindo, gente, aproveita esse alto astral e ó, dá seu clique aqui, segue o nosso canal, compartilha com as pessoas todos os nossos vídeos e faça com que essa informação consiga chegar a outros corações também, a outros lares. Vamos falar de Divertidamente, Damião? Vamos sim, e já rindo em alto astral, divertidamente, um filme de 2015, foi lançado no Brasil no dia 18 de junho de 2015, é uma animação infantil, com uma comédia, com muito bom humor também, 1 hora e 42 minutos, com a mudança para uma nova cidade, as emoções da Riley, que tem apenas 11 aninhos, ficam extremamente agitadas, uma confusão na sala de controle do seu cérebro, deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida da Riley radicalmente. O diretor é Peter Docter, e é linda essa oportunidade, né, para você, para a gente que está aqui, né, Tatiana, que divertidamente fala dos nossos sentimentos, né? E sempre imaginamos, né, e que isso aconteça, por exemplo, pega nas redes sociais, né? Todos alegres, todos felizes. Mas, sabe, a tristeza existe, faz parte da vida. E aí aquilo, né, Tatiana, sem extremos, né? Não dá para ser alegre o tempo todo, não dá para ter a tristeza o tempo todo. E isso é uma linda reflexão que a gente vai trazer aqui na sessão Pipoca Espiritual de hoje, né, Tati? Já falou demais, né, Damião? Primeiro, a gente primeiro precisa rodar nossa vinheta. E agora tudo bem. Agora que o Damião já falou metade das coisas que a gente tinha que falar, a gente vai continuar aqui a nossa transmissão e vamos falar sobre Divertidamente. É, que é uma animação bem bacana para a gente refletir sobre os nossos sentimentos. Porque quando a Riley nasce, ela nasce ali só com alegria. Então, ai, que legal, tô aqui e tudo mais. E daí tem lá só alegria dentro daquele serzinho. E logo depois vem a tristeza. Por que que ela tá triste? Porque ela precisa de atenção, porque ela precisa tomar o leitinho, ela precisa do carinho. E depois vem o medo, vem a raiva, vem o nojo, vem todo esse boom, né? De sentimentos que a gente tem. Então, a gente precisa, esses são os nossos sentimentos primários. Todo mundo vai ter esses sentimentos. A gente fala, mas a gente precisa passar pela tristeza. Nesse filme, a gente acaba descobrindo que a tristeza é fundamental para que a gente consiga dar valor aos outros sentimentos. Olha só que interessante. E aí, nessa animação, gente, coisa para criança, olha só, será que é só para criança? Que a gente começa a entender algumas coisas da nossa vida. E a gente também vai falar aqui sobre o lado espiritual de tudo isso. Porque se a gente precisa da tristeza, se a gente precisa da raiva, a gente precisa da raiva. Tem gente que fala, não, né, não precisa sentir raiva. Seria muito bom se a gente não sentisse, mas tudo bem sentir. Coloca isso na sua cabeça. Tudo bem sentir. Isso é normal, é um dos nossos sentimentos primários. Claro, a gente não tem que trabalhar a raiva na gente, a gente tem que trabalhar a alegria. Mas a gente tem isso já dentro da gente, né, Damião? E sem dúvida, né, Tatiana? E detalhe, né? Tudo isso faz parte, né? Aquilo que eu falei logo na abertura, tudo isso é parte da nossa vida, tudo isso faz parte da nossa existência. Agora, sem extremos, né? Não dá para ser aquilo que você comentou agora, né? A raiva. Só se você viver com a extremidade, isso, aí não vai. Na verdade, é esse conjunto, por isso que a Tati falou, para criança de todas as idades, o Divertidamente. É todas as idades, as crianças de todas as idades vão se divertir muito com o filme, trazendo todas essas reflexões, né? Todos esses sentimentos, né? E aí a gente pode comentar, falar também desses sentimentos que vivem dentro de cada um de nós, e aquilo, né? Não é um filme espírita, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a espiritualidade, explica muito desses sentimentos, né, Tatiana?
Explica que, primeiro, nós temos todos eles dentro de nós. E cada um deles faz com que a gente vá crescendo. Então, isso dentro da nossa vida faz com que a gente forme a nossa personalidade. E a gente, aí no filme é bem legal porque traz essa alegoria de ilhas da personalidade. Então, a gente vai formando isso ao longo da nossa jornada. Ao longo da nossa vida, a gente vai colocando lá o que é principal para nós, o que faz parte da nossa personalidade principal, assim, o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos, o que a gente vai deixar de lado. Então, o que é mais importante para nós? Para Riley tinha uma ilhazinha de personalidade que era muito importante, o hockey, que era o esporte que ela praticava. Para outras pessoas, pode ser tocar um instrumento, pode ser cantar, pode ser pintar, pode ser um outro esporte. Tem lá também a ilha da honestidade, a ilha da família, a ilha da amizade. Então ela tem ali, quando ela tem 11 anos, pequenas 5 ilhas ali que são importantes para ela. E que isso forma a personalidade dela, ou seja, como ela é. E isso faz com que a gente também traga coisas nossas, né? Então a gente tem ali um planejamento reencarnatório de que a gente já traz algumas coisinhas no nosso planejamento, de como a gente é, como vai ser um pouco da nossa personalidade. Então talvez a gente tenha uma probabilidade de montar uma ilhazinha lá já desde o começo da nossa existência, e algumas a gente vai ter que mostrar que a gente merece ter essa ilhazinha, ou que a gente vai ter que aprender muito até chegar numa ilha nova, né, Damião? Sem dúvida. E aí eu vou trazer para a gente, né, a sessão Pipoca Espiritual, sempre trazer do lado espiritual dos filmes, dois momentos, né? E esses dois momentos eu vou pegar, na época do lançamento do filme, achei muito bonito, a Helena Haddad, do Correio Fraterno, escreveu sobre Leon Denis, sobre os sentimentos, né? E o problema do ser e o destino da dor. Não há progresso possível sem observação atenta a nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos e saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. E trazendo, né, a tema, a visão espírita, é bom lembrar, né, que sentimentos, vontades, pensamentos e memória são atributos do espírito e que nele, portanto, está o controle. Tudo está ali na essência espiritual, mas acontece que nada está pronto, necessitando-se de experiências, vivências, particularidades para que esses aprendizados possam solidificar as diversas ilhas, como fala o filme, né, Tatiana, da individualidade e pautar a caminhada em forma de alegria e paz, de consciência pelo dever cumprido. Tá vendo? A doutrina espírita explica divertidamente, Tatiana. Olha só que legal. E foi o que eu falei um pouco da questão do planejamento reencarnatório, que algumas coisas já estão na nossa essência, algumas coisas já estão ali, e a gente precisa tomar bastante cuidado com os nossos pensamentos. Então, por que que tem ali escrito para a gente no Evangelho, orai e vigiai? A gente precisa vigiar o que a gente está pensando e colocar em prática e agir e ver como nós estamos agindo. Então, uma coisa bem bacana desse filme, que eu acho, é a questão do valor da família. Porque ela é uma menininha de 11 anos, então imagina, é uma fase de mudanças, e além de ser uma fase de mudança física, mental e escolar e tudo mais, eles se mudam de casa. Então, olha só a cabeça dessa criança. Ela vai para uma cidade nova, ela vai para uma casa nova que não é nada do que ela imaginava. Então, ela tem aquela decepção quando ela acha aquela casa e tudo mais. E sempre tem aquele voto de confiança dela mesma. Então ela fala, não, então essa casa é feia, mas meu quarto deve ser bonito. E ela vai lá e o quarto não é nada daquilo. Mas ó, se eu arrumar assim, se eu arrumar assim, o que que é isso? É eu pensar positivo. Então, se ela pensar positivo, é a alegria que está agindo ali no comando da nossa cabecinha. E depois a gente vê que ela, às vezes, é um pouco dominadinha ali pelo medo, pela tristeza, pelo baixo astral.
O que acontece quando a gente é dominado, né, por essas energias? A gente acaba, quando a gente acaba sendo, só vendo esse lado, a gente acaba, né, vivendo naquela escuridão que a gente só vê o lado ruim, a gente só vê o que riram da minha cara, a gente vê o que as pessoas estão falando de mim, mas a gente não olha para dentro. A gente precisa olhar para dentro, a doutrina mesmo fala disso, né? Que a gente precisa olhar para nós, buscar a nossa reforma íntima. E quando a gente não olha para dentro e a gente só está vivendo aquela escuridão, aquela coisa ruim e tudo mais, a gente acaba ficando doente. A gente acaba se fechando, entrando numa depressão, porque a gente, às vezes, a resistência à mudança para nós é muito difícil, né, Damião? Sem dúvida, né? Esse ser humano somos nós, né? Que resistimos, né? E resistimos muito às mudanças, né? Porque a gente está aqui, é história, né? Falando de forma muito simples, né? A gente vive numa zona de conforto, tá bom assim, para que mexer? Tá, mas é importante. E a animação vai mostrando isso, né? Que algumas, às vezes, por maneiras, comportamentos, algumas ilhas são destruídas, mas nós temos a capacidade de reconstruir a todo instante, a todo momento, divertidamente nos pegam no braço e falam, vamos embora. E essa mágica que existe dentro da nossa mente, essa engrenagem maravilhosa, sabe, buscando aquilo que a Tati falou, das coisas positivas a todo instante, você parar e falar, peraí, dá para ser, dá para acreditar, dá para vencer, dá para ser melhor. A gente tem que estar exercitando isso. E aí é lógico, né? Sair da zona de conforto a todo instante. Cutucar, né, Tatiana? De parar e falar, sai daí, vamos construir algo novo, né, Tatiana? Essa aqui, o cutucar, dar aquele chacoalhão, dá trabalho, assusta, assusta também. E dá trabalho, porque toda mudança faz com que a gente trabalhe. Ou a gente vai ter que estudar mais, ou a gente vai ter que tirar o bumbum da cadeira, né? E fazer mais. Então, a gente acaba que precisa trabalhar. E trabalhar dá trabalho, né? A própria palavra já fala, trabalhar dá trabalho. Então, quando a gente passa por algum momento difícil, quando a gente passa por alguma mudança que faz com que a gente às vezes não fique bem, e às vezes, claro, a gente não fica bem por alguma mudança. Aqui no caso era uma menininha de 11 anos, uma mudança de casa, mas pode ser que aconteça alguma coisa contigo em questão de saúde, ou uma questão de uma perda de alguém. Isso faz com que a gente tem uma resistência a essa mudança, que é natural. Só que para que nós fiquemos bem, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar como a gente pensa. E esse filme é cheio de metáforas, mas ele mostra como é que funciona a nossa mente. Ele mostra como é que funciona ali as nossas memórias de longo prazo, as nossas memórias de curto prazo, as nossas memórias que foram para o limbo ali, que a gente nunca mais vai lembrar. Porque tem dois serizinhos lá que ficam assim, isso aqui não é importante, tchau, e manda tudo embora. E por quê? Porque precisa ter um espaço para as novas coisas, para as novas informações. Imagina se a gente só vou lembrar de tudo, imagina, a nossa cabeça não seria desse tamanho, acho que seria assim, ó. Imagina como seria. Porque a gente precisa de memórias novas, de acontecimentos novos, e isso faz também com que a gente acesse algumas pastinhas. E o plano, quando a gente estuda a espiritualidade, a gente também aprende que a gente pode acessar pastinhas, né, do nosso passado. Às vezes tem gente que acessa ali algumas coisas que nem estão aqui na nossa mente física, algumas coisas até da vida passada, né? E que a gente pode até acessar essas lembranças. Mas não é o caso da Riley. A Riley, ela acessa algumas lembranças. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem bacana, que tem umas horas que o pessoal até fica louco da vida no comando ali do cérebro, que vem sempre uma musiquinha da infância dela que é de uma propaganda de quando ela era pequena. Gente, quem não tem isso, né? Às vezes tem aquela música que do nada vem, ou alguma frase, ou alguma coisa. É muito interessante isso, porque isso é real. Vocês lembram de alguma coisa, gente? Põe aqui nos comentários o que vocês lembram, alguma musiquinha, alguma
coisa engraçada. Tudo bem, às vezes a gente não quer contar para as pessoas, mas se for engraçado, conta aqui pra gente rir também, né, Damião? Alguma frase, né? Frase que marcou. E você vê que lembra, né? A gente vem com ela lembrando sempre, trazendo sempre essa lembrança. Mas vale também o lembrete, né? E a reflexão, né? Que divertidamente nos traz. E é importante a gente ressaltar também, né, Tati? Essa de novo, né? Se necessário, né? É a importância de buscar ajuda no momento necessário, mostrar os sentimentos e conseguir ajuda. Porque às vezes, né, as pessoas param e pensam, eu faço tudo desse jeito, mas não estou conseguindo. Quando não está conseguindo, o quanto é importante, sabe? É ter essa parte e não ter medo de procurar ajuda de um profissional, para que um profissional possa te ajudar a te levantar nesse momento e ajustar esse controle da mente, né, Tatiana? Sim, a gente precisa pedir ajuda. No caso dela, era uma menininha de 11 anos e ela não conseguia falar o que ela estava sentindo. O que que ela fez? Foi fugir de casa. Gente, não é por aí, né? Então, ela não conseguia mostrar o que ela sentia. E às vezes a gente, grandinho já, adulto, a gente também não consegue mostrar o que a gente está sentindo, ou a gente tem vergonha de mostrar o que sente. A gente pode chorar, a tristeza está aí, e não importa se você é homem, se você é mulher, se você é novo, se você é velho, chorar faz parte. E se abrir com as pessoas que estão ao nosso lado, que podem nos auxiliar, ou se abrir com um profissional, né? Vai buscar um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa te trazer um auxílio. Porque às vezes a gente fica vivendo no medo. E quando a gente vive no medo, a gente se fecha na caixinha. Ou quando a gente nem entende mais os nossos sentimentos, porque chega num momento da nossa vida que a gente não consegue nem saber o que a gente está sentindo, se a gente está sentindo tristeza, se a gente está sentindo medo, se a gente está sentindo raiva, a gente não sabe. Então, quando tudo isso junta no combo, e a gente vive só esse combo, é ruim e a gente precisa pedir ajuda. Então, no caso de uma criança, claro, as pessoas mais próximas são os pais, e aí a gente tem também toda a questão da valorização da família. Às vezes as crianças não podem pedir ajuda para os pais, porque os pais não vão entender. Então ela pode pedir ajuda para um amigo, para uma professora, para um vizinho, para alguém que possa auxiliá-lo nesse momento, né? Porque fugir de casa e passar as necessidades, ela violou uma das regras da ilha dela, que era da honestidade. Quando ela fala, tá, eu vou fugir de casa, e agora o que que eu faço? Vou precisar de dinheiro, como é que eu vou fugir de casa sem dinheiro? Bom, eu pego na bolsa da mamãe. Gente, pegar na bolsa da mamãe é desonestidade. E daí a ilha da honestidade, ou seja, tudo que você construiu ao longo da sua vida na sua cabeça, na sua vida, tá ali naquela ilha. E de repente é quando ela pega aquele cartãozinho ali, ela roubou. A ilha da honestidade faz o quê? Caiu. É quando a gente sente que alguma coisa na nossa vida afundou, sabe? Você fala, nossa, tudo que eu fiz até aqui, eu despenquei agora. Lá em casa a gente costuma falar que a gente faz alguma coisa boa, a gente sobe os degrauzinhos. Aí, de repente, a gente falou algum mal de alguém, a gente fala, nossa, agora desceu rolando toda a escada que a gente subiu. Então, ou seja, foi isso que aconteceu. Mas é uma metáfora diferente. Lá em casa, eu e minha mãe, a gente sempre fala muito sobre isso, né, mãe? Se você tá ouvindo, coloca que é verdade aqui, que eu não tô falando groselha. Porque é verdade. A gente sempre fala, nossa, despencou agora, desceu rolando. Demorou tanto para conseguir subir 10 degraus, desceu 20 agora. Então, é, é isso que acontece. Tudo que você construiu até um certo grau e de repente você colocou tudo a perder por causa de uma atitude ou por causa de um pensamento. Isso se foi. E às vezes a gente faz isso também por influência espiritual. Também. Às vezes a gente se deprimiu tanto, a gente baixou tanto a nossa vibração, que a gente está atraindo espíritos que têm essa vibração baixa. E às vezes a gente também é influenciado por isso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente não está bem, buscar ajuda. Buscar a ajuda de um profissional, de alguém da nossa família e tentar se voltar à nossa fé, tentar se voltar
as coisas boas, ao que me faz bem. Lembra das ilhazinhas? Então, se o que te fazia bem era tocar uma música, era cantar, era jogar o hóquei ou qualquer outra coisa, buscar isso que te faz bem, porque isso alimenta e a gente vê isso na Hyler, né, Damião? Sem dúvida, e a hora que você falou dessa ajuda, essa influência espiritual, a gente tem só que lembrar que o livre-arbítrio é nosso, sabe? Eles podem vir, se você começa com esses pensamentos negativos, eles vêm, se aproximam, mas aí pare e tem aquele momento. A decisão é sua, o livre-arbítrio é nosso. Somos nós que vamos agir, que vamos fazer dessa forma. E aí eu não sei, eu adoro divertidamente, né? Porque falar de sentimentos, né, como o amor, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, são realidades presentes, né, na caminhada de todos nós, né? E aquilo que a Tati comentou, chorar como filme, como é necessário. A gente tem nesses momentos ali que a gente chora. Pegar alguma. Nesse filme, a Tatiana não chorou, mas quando os filmes, às vezes, ela para e fica contando que já chorou no filme e fica contando pra gente. Mas nessa animação são as emoções ali, né? E é bacana a gente imaginar isso, né? Com o centro de controle, né? Dentro da mente, com todos os sentimentos e as várias circunstâncias da nossa vida, e é lindo demais, né? As ilhas de segurança que sustentam o nosso equilíbrio, as nossas emoções. E aí aquilo, né? O filme relata a ilha da família, da bobeira, a ilha da bobeira, né, Tatiana? A ilha da amizade, linda, a ilha da honestidade, a ilha da família, a ilha do rock, trazendo, sabe, todos esses sentimentos, né? Esse detalhe, né, é muito lindo, né? Porque somos todos assim, né, Tatiana? Somos todos dessa forma. Essa imaginação, né, essa animação, imaginando esse centro de controle na mente, e a gente para e fala, poxa, será que não é parecido realmente? Muito 10 quem pensou isso, de trazer essa realidade. E é aquilo, né, que a gente fala muito, né, Tatiana? A força do pensamento, né, Tatiana? É, a força do pensamento, mas não sei quem falou pro Damião que eu não chorei nesse filme, porque eu chorei. Gente, eu sou uma pessoa que chora até em comercial de margarina, né? Até comercial quando falta margarina eu também choro. Divertidamente, a Tatiana chorando divertidamente. Tá vendo? Eu sou uma pessoa muito sensível e eu chorei na parte que ela fala. Chorei em alguma. Na primeira vez eu não lembro que parte que eu chorei, mas nessa eu tô sensível ultimamente. E eu chorei na parte que a alegria tá lá embaixo, na parte do esquecimento, das memórias esquecidas, e que ela começa a pegar algumas memórias da infância dela, pegar algumas memórias importantes que a alegria falava, ai, olha só, né, o carinho dos pais e tudo mais da infância, e que ela não vai lembrar de mais nada disso, né? E eu chorei, porque é engraçado como tem muitas vezes a gente não se lembra disso, a gente não tem essa memória, e a gente não tem mesmo, né? Memória de quando a gente era muito pequenininho. E que às vezes é importante a gente resgatar essa coisa dos pais, da família, e que é bacana, que daí é aí que ela tem a ideia de que ela precisa arranjar uma forma de sair daquele esquecimento e quando ela consegue entender que a tristeza e a alegria caminham juntas. E também me vem uma coisa forte agora, que é a questão da felicidade. A gente busca tanto a felicidade e que a gente precisa ser feliz, e a alegria mostra que dentro dos sentimentos a gente tem que mesclar os sentimentos. Então, que antes a gente tinha só as memórias essenciais separadas ali nas ilhas, só com questão da alegria. Só que quando a gente mostra os nossos sentimentos, que é o que acontece, depois ela transforma todos os sentimentos essenciais, as memórias essenciais em tristeza. E ela coloca aquilo como essencial, ela mostra que os sentimentos se mesclam. A gente pode começar com uma tristeza e a gente mostra que a gente está triste e a partir daí a gente consegue que as pessoas estejam junto com a gente, que as pessoas
estejam apoiando a gente, as pessoas que amam a gente, estão ali juntos. E daí ela mostra que começou com uma tristeza, mas que isso depois foi feliz. Então, eu vou dar mais valor à minha felicidade, à minha alegria, depois que eu ver que eu estava triste, e daí eu me tornei uma pessoa mais alegre. Olha só que coisa interessante. Eu achei tão legal isso, porque a gente consegue mesclar os sentimentos. E depois, quando a gente vê as novas ilhas, né, a nova personalidade dela, são coisas que mesclam todos os sentimentos. As energias, as memórias não são só tristes, só de raiva, só felizes, só de nojo, só, né? Só de medo. São coisas que mesclaram. Então, as bolinhas ali têm várias cores. E isso faz com que a nossa vida tenha mais sentido, porque nós precisamos sentir todas essas formas de emoções, a gente precisa ter esses sentimentos primários, e a gente tem muitos outros, e há estudos aí de que a gente tem mais de 100 sentimentos diferentes, e que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por essas fases, e tudo bem, porque mostra ali, quando a gente começa um jogo que a gente tá com raiva, a gente fala, eu preciso ganhar, e não sei o quê, você com a raiva te dá mais gás para você chegar ali na frente, depois você vem o sentimento de tristeza, eu tô perdendo, e depois vem aquela coisa de eu posso ganhar, e você consegue fazer o gol, você consegue ganhar, ou você consegue vencer o que você precisava vencer no seu projeto de vida. Então, tudo isso, o medo faz com que você depois tenha mais garra para você conseguir vencê-lo. Então, faz parte da nossa vida. A gente só não pode ficar preso às coisas ruins o tempo inteiro, ou num sentimento só o tempo inteiro. Porque se a gente fica só na alegria o tempo inteiro também, será que a gente vai valorizar as outras coisas? Será que a gente consegue viver só na alegria? A gente tem momentos felizes, mas a gente tem uma vida de estabilidade e a gente vai precisar ter picos de alegria, não é mais legal? A gente vai ter picos de alegria, vai ter momentos que a gente vai lembrar com felicidade, vai ter outros que a gente vai lembrar com mais tristeza. Mas se a gente mesclar tudo isso, a gente teve aquela tristeza, mas o que eu aprendi com cada coisa? Então, quando a gente fala de jornada, e a gente fala da nossa jornada espiritual, do nosso crescimento moral aqui, a gente precisa lembrar que o que você aprendeu com cada fase, aquela fase que você ficou com muita raiva, depois você saiu da raiva, o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu quando você estava com muito medo? A gente aprende o tempo inteiro. E isso é o bonito da vida, né, Damião? Olha, lindo demais, né? E é isso tudo que a Tati estava falando, a gente pega, são as memórias essenciais que mesclam sentimentos e trabalham juntos. É lindo isso, né? E a gente parar e ver tudo isso numa animação chamada Divertidamente, né? Falando exatamente desses sentimentos sendo mesclados, né? E é isso que a Tati comentou, o quanto isso é importante, né? No nosso dia a dia, na nossa, sabe, sem extremos, né, Tatiana? Sem extremos, né? Eu convido todos vocês a assistirem esse filme, que é uma produção da Disney Pixar maravilhosa e que traz uma grande reflexão de como funciona a nossa mente, de como a gente pode refletir sobre a nossa vida e como a gente pode evoluir moralmente. Como que a gente pode crescer, né, moralmente, intelectualmente, que é o nosso grande objetivo de vida. Eu convido vocês a assistirem esse filme e esteja com a gente nas próximas sextas-feiras. Toda sexta-feira a gente tem sessão Pipoca Espiritual, né, Daniel? E aproveita para curtir aqui e aproveita também para acompanhar todas as programações no canal da Tatiana Benites no YouTube. Curta e venha junto com a gente. Toda sexta-feira tem sessão Pipoca Espiritual, né, Tatiana? Sim, gente. Um beijo. A gente encerra aqui hoje, mas a gente está aqui de volta. Segunda, quarta e sexta aqui no canal. Tem programação. Um beijo. Tchau, tchau.